Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um bate-papo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Para quem acompanha aqui os vídeos do canal, sabe que eu faço devocional com os meus filhos, né? Eu tenho 3 meninos, o Gustavo que tem 1 ano, o Samuel tem 13 e o Luca que tem 7. Então, nos devocionais de domingo, eu reúno os meninos, né, pra gente poder conversar sobre a palavra de Deus. Então, eu pego o Samuel, pego o Luca e a gente conversa ali sobre a palavra de Deus, trago assuntos do dia a dia baseado na palavra de Deus. Também tenho temas livres com eles, então eles trazem as dúvidas deles. Eu vou ensinando conforme aquilo que eu já entendi, aquilo que eu já passei, pego exemplos e venho falando com eles. Já conversei sobre diversos assuntos, gente, com, com os meninos, sabe? Já falei sobre várias coisas e nesse devocional em específico que me fez vir trazer esse vídeo para vocês aqui, não era nem esse tema, né? Mas eu conversando com eles surgiu, né, no meio do caminho, que a gente vai lembrando de uma passagem, a gente vai lembrando de outra e eu vou trazendo tudo para eles no devocional. E aí, o tema era um assunto diferente do como eu falei pra vocês, mas entrou essa palavra: anda com o sábio e será sábio, anda com o tolo e será tolo, que é uma passagem que está ali no livro de Provérbios. E aí eu ensinei pra eles ali, olha, o tipo de amizade, o tipo de coisa, e fui falando ali, né, com eles acerca daqueles assuntos. Inclusive tem até vídeo aqui no canal falando pra vocês um pouquinho, né, de como eu faço devocional com os meninos, mostrei no dia, né, o nosso devocional, então tá aqui no canal também, pra quem queira fazer com os filhos, sobrinhos e parentes, né. E aí, gente, eu resolvi trazer esse tema aqui pra vocês também, porque quantas vezes nós, né, adultos, lidamos, às vezes, porque precisamos lidar, né, você que está no trabalho, numa faculdade, na escola, com pessoas que são tolas e almejando sempre andar com pessoas sábias, né? Ou às vezes você está andando com pessoas tolas e você está sendo avisado que você está andando com pessoas tolas, as suas coisas estão completamente virando do avesso e você não está percebendo o que está acontecendo só por causa de uma companhia. Nós temos na Bíblia, gente, várias referências, né? De pessoas que andavam com Deus e de pessoas que não andavam com Deus. E hoje em dia está uma coisa que parece que a palavra de Deus ela já não é mais a mesma, que aquilo ali era uma coisa do passado, e a gente não pega a nossa Bíblia e lê e vê que aquilo ali é um manual para os nossos dias. E aí, o que eu faço com os meninos? Eu faço com eles é, esse devocionário para que eles entendam que aquilo ali é o manual da vida deles, né? Eu vou contar para vocês, gente, relatos aqui de muitas vezes coisas que me fizeram afastar de pessoas que aos olhos de outras pessoas eram as melhores pessoas do mundo. Mas o Espírito Santo estava me avisando: esse não é o bom caminho. Essa pessoa aqui não é uma pessoa legal para andar com você. E muitas vezes nós, como cristãos, a gente pensa assim: nossa, mas eu tenho que amar o próximo. Nossa, mas eu tenho. Gente, amar o próximo não quer dizer ficar bajulando, ficar batendo na porta, mandando mensagem, implorando a atenção de ninguém. A palavra de Deus fala da seguinte maneira: se possível for, ter a paz com todos. Se possível for. É claro que o nosso coração almeja que isso aconteça. Mas se não for possível, para de se humilhar. Para de correr atrás. Nós temos que tirar isso do nosso meio de achar que a gente tem que estar lá sempre implorando: ô fulano, por favor, fala comigo. Ô fulano, por favor. Não, isso não tá certo. Isso não tá certo. Você não foi feito para se humilhar. Se você já tentou, você já desculpou, você já mandou mensagem, você já fez a sua parte, você tentou reconciliar, mas a pessoa está relutante, é hora de você orar e deixar na mão de Deus. Ah, meu fulano tá precisando disso, aquilo, aquilo outro. Opa, sim, a gente ajuda quando for possível. Mas isso não quer dizer você conviver dentro da casa da pessoa. E eu confesso pra vocês, gente, muitas vezes eu fui criticada. E talvez até seja. Porque eu sou o tipo da pessoa que eu sou muito parecida com minha mãe nesse sentido, gente. Eu não fico na casa de ninguém. Eu não fico na casa. Eu gosto de ficar na minha casinha. Acabou meu culto, gente, na igreja. Eu pego minhas coisinhas junto com o Lu, com os meninos e venho embora pra casa. Foi em tal lugar, foi em tal. Voltou. Não gosto de ficar enfiada na casa de ninguém. De vez em quando vai ali, aqui, converso e volto.
Não gosto. Minha mãe fala que quem fica muito na casa dos outros, uma hora da confusão. E ninguém gosta, tem até uma palavra que fala aí sobre isso. Para que a gente não fique muito na casa dos outros, para que a gente não aborreça o nosso irmão. E eu sou desse tipo, gente. É como eu já falei pra vocês aqui, às vezes tá faltando um tempero aqui, eu cozinho sem tempero para não ter que incomodar os outros. Se for uma coisa assim que realmente, nossa, precisa muito, 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 aí sim eu vou, né? Agora, se não, ninguém sabe o que tá acontecendo. Entende? E eu paguei o preço muitas vezes por isso, porque quando você é reservada, né, de você não vai levar problema pra ninguém, mas você também não fica na casa de ninguém, sabe? Você entende o que eu quero dizer? Você às vezes perde a conexão com algumas coisas, com algumas pessoas, que outras pessoas têm conexão e você sabe muitas vezes como errado. Quantas vezes pessoas que eu não via há muito tempo, gente, que não tinham por que me tratar com frieza, me tratando como um desconhecido, como uma desconhecida. E eu sabe que você vai com todo amor, você vai conversar com a pessoa simplesmente fria. Porque outras pessoas já tinham levado uma conversa no ouvido dessas pessoas e essas pessoas não tiveram a capacidade de fazer o que está acontecendo. Olha, é isso mesmo. Pessoas que geralmente compram uma versão da história, não querem ouvir o outro lado. O que aconteceu? Por que fulano não sabe, gente? Nós temos que vigiar com as conversinhas que chegam ao nosso ouvido. Ah, fulano é assim, marido de fulano é desse jeito, marido de fulano é assim. Não, fulano não deixa o filho dela ir ali, não deixa isso, não deixa aquilo. Por que será? Gente, eu aprendi uma coisa. Eu não coloco mais a minha mão onde Deus colocou. Eu parei de ser daquele tipo, gente, que Deus tá colocando alguém na prova. Deixa eu pegar. Às vezes a gente não sabe por que Deus está colocando aquela pessoa naquela situação. Às vezes para ensinar alguma coisa. A gente com um bom samaritano, mas eu sou crente, eu sou da igreja, eu sou católica, eu vou ajudar. Às vezes não. Lembra da passagem do pastor que eu falei para vocês aqui? Que eu já contei para vocês aqui? Que Deus tinha falado pro pastor, essa história é verdade. A casa da irmã destelhou toda. Pra quem não viu, eu vou contar de novo. Destelhou toda. E o que aconteceu? A irmã foi lá pedir ajuda pro pastor. E Deus falou, não, daquele homem, pastor, não ajuda. Ele, como Deus? Eu não vou ajudar, é membro da igreja, como? Eu tenho que dar um exemplo de cristão. Não, eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar. Deus falou, não ajuda que você vai pegar a prova com as suas mãos. E olha só o que aconteceu. Ele desobedeceu a Deus. Ele chamou os membros da igreja, alguns obreiros, vamos lá comprar telha, tudo mais, vamos ajudar ela. Foi lá, telhou a casa todinha. Aí chamou o marido da irmã e falou assim pra ele, né? Ô, varão, vamos lá, né? Pra igreja. Vamos lá, a gente dá um serviço pra você. Ele, serviço? Agora você telhou a minha casa inteira. Pra que eu vou trabalhar? Aí você pode falar assim, nossa, Lídia, mas e a irmã, né? Ela não tem nada a ver com isso. O que o senhor tinha falado pra ele naquele momento? Não ajuda. A gente muitas vezes quer entender, não, mas por quê, né? Por que isso? Não, por que aquilo? A gente sempre quer usar a nossa matemática, a nossa ciência, a nossa sabedoria, o nosso jeitinho para poder, não, mas senhor, olha aqui, não, mas olha, Deus, isso aqui. A gente sempre quer achar que é injusto alguma coisa. E a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe o que está acontecendo. E ele pegou a prova. Ele falou que ele pegou a prova. E nosso Deus, ele não mudou, gente. Ele não mudou. Quantas vezes a gente recebe esse alerta do Espírito Santo? Filha, não vá em tal lugar. Quantas vezes você tá no relacionamento onde tem uma pessoa grata, né? Em algum lugar, tanto para você quanto pro seu esposo, e você para não sair como a pessoa imatura, né? A mulher imatura, você vai lá, aí você tem problema pra sua casa, problema pro seu relacionamento. Tem necessidade? Eu já contei para vocês aqui que tem lugares que eu não vou, mesmo querendo muito ir, por conta das pessoas que a gente gosta muito, né? Porque tem uma outra pessoa que eu, né? Que eu acho que não é necessário para o meu relacionamento. Que eu acho que vai trazer alguma coisa ruim, que o inimigo vai lançar uma seta assim. Ah, Lídia, mas é imaturo, pode colocar o nome que quiser. Eu não recebi o signo do Espírito Santo para dizer assim, vá. E eu não tô falando colocando o Espírito Santo aqui pra cobrir, às vezes, uma imaturidade, alguma coisa. Tô falando que outras pessoas podem falar, imaturidade. Eu não tenho essa paz de espírito de ir em tal lugar, porque eu sei que
não é um lugar bom, que não vai ser um lugar bom para um relacionamento, que não vai se frutificar nada dentro da minha casa. Que a gente pode dar um presente para outra pessoa depois, a gente pode cumprimentar essa pessoa em outro momento, não tentar ajeitar naquele lugar especificamente. E quantas vezes você vai em tal lugar, você convive em tal lugar, você vai porque você quer mostrar para a família do outro, ou para sua família, ou que você é uma mulherzona, que você é madura, que você é aquilo, que você é aquilo outro, e você vai. Aí você tem um monte de problema sem necessidade. Entende? Quantos lugares, quantas pessoas o Senhor disse se afasta? Tem pessoas, gente, que eu me afastei que dói no meu coração. Que dói sinceramente no meu coração. Porque eu tenho vontade de montar uma mesa, chamar a pessoa, tomar um café. E eu fazer isso, fazer aquilo, mas não dá. Lídia, não dá porque você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Gente, eu não estou aqui me fazendo de santa, não, tá? Eu tô cheia de pecado, tô lutando contra os meus pecados, né? Estou lutando. O pastor dentro da minha igreja, ele tava falando sobre isso. Às vezes a pessoa chama a gente de é santinho. Não, eu sou santo, assim, tô lutando para ser santo. Eu estou lutando, eu venço todos os dias o meu orgulho, o meu eu, isso, aquilo, estou lutando, às vezes caio, levanto. Então estou dizendo aqui que ai, todo mundo é culpado, isso sou eu que. Não, se eu sei que eu estou errada, gente, eu vou lá e peço desculpas. Só que são casos recorrentes, são com pessoas diferentes que eu não vejo há muito tempo, enquanto essas pessoas me veem, têm contato com essa outra pessoa, essa pessoa tem um comportamento completamente diferente. E eu tive provas da maldade dessa pessoa. E que muitas pessoas olham e falam assim, nossa, mas é um amor, uma flor de pessoa. Vem aqui, porque pra essas pessoas, essa pessoa não se mostra. E por que, gente, muitas vezes? Gente, eu acredito que muitas vezes, assim, não é nem querendo falar que a inveja é isso, a inveja é aquilo, mas é até uma coisa triste de se falar, porque é algo que a pessoa sente uma inferioridade, né, Gustavo? Ela sente esse menor que a outra, sem necessidade, mas é uma semente do mal que muitas vezes é lançada, sabe? Eu tenho que fazer todo mundo não gostar de você para que eu me sinta bem. Quero que todo mundo te veja mal para que eu me sinta bem. Porque algo em você me incomoda, que eu não consigo sentar com você e conversar. Mas eu quero que todo mundo te olhe mal para que eu saia com. Muitas vezes o inimigo faz isso. Muitas vezes ele faz isso. Mas você vai em lugares e você não sabe por que a pessoa está te tratando desse jeito, você não sabe por que tá um zum, você não precisa nem na sua casa, você não vai pedir nada pra ninguém, você tá ali. Quando vai ver fulano que fala com você, fulano te olha meio assim, é umas histórias meio doidas, meio isso, aquilo. Mas, gente, pelo amor de Deus, da onde que saiu isso? Da onde que saiu isso? Muitas vezes é por isso. A pessoa, ela não tem, muitas vezes, coragem de conversar com você, de falar com você sobre um assunto. Então, para que o ego dela se sinta melhor, ela vai disseminando que você é isso, aquilo, aquilo outro, para outras pessoas. Então, as outras pessoas te tratando mal, essa pessoa se sente bem. É triste, mas acontece. Entende? Mas acontece. E a gente tem que começar a reparar nessas coisas, a gente tem que começar a trazer as coisas da realidade. Você entende? Então, quem é que precisa se afastar? Quem é que precisa vir para perto? Entende? Então, nós temos que começar a olhar com esses olhos, parar de pegar muitas vezes a prova com as nossas mãos. Apesar do meu coração almejar, sentir vontade, nossa, eu queria tanto que essa pessoa estivesse mais perto, mas o Espírito Santo fala não, não. Porque a mesma pessoa que vai comer na tua mesa agora é a mesma pessoa que vai falar mal de você depois. E é algo que eu já tentei, gente, já chorei, já orei. E todas as vezes que eu pedi a Deus, o Senhor falou não, não. E hoje, infelizmente, tem pessoas que são afastadas, pessoas que compraram essa versão que eu acho até feio, gente. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, sabe? Que poderiam ser apaziguadoras, que não deviam dar ouvidos ao inimigo. Poxa, porque eu entendo assim, gente. Olha só como eu penso. Se eu tô aqui falando mal de fulaninha pra vocês, vem aqui e fala, fulaninha tal, fez tal. Será que eu teria a mesma coragem de falar na frente da pessoa? Será que se eu der a costa pra você, eu não vou estar falando de você pra outra pessoa? É a mesma coisa que eu penso sobre traição, gente. A pessoa é capaz de ser a pessoa que ela deita na cama, que paga as contas com ela, que paga o perrengue, que leva a menina pra lá e pra cá. Quem que sou eu na fila do pão? Se minha amiga fala assim, eu traí meu marido, o cara fala, eu traí. Quem que sou eu?
Essa pessoa a quem você deve lealdade, que dorme com você, que paga as contas com você, que passa os perrengues, que vê você triste, que vê você no banheiro, que vê você saindo do banheiro. Eu sou quem na fila desse pão? Nada. Então, eu falo até com os meninos sobre isso. Você tem um amigo que fala, eu peguei geral, mas esse menino tem namorada? Afasta. Afasta dele. Porque ele não tem lealdade com a pessoa que dorme com ele, a pessoa que tá relacionando com ele. Ele vai ter lealdade com você como amigo. Que não é um bom marido que traz sua mulher, não é um bom amigo, não é um bom funcionário, não é um bom... Não é uma pessoa digna de confiança. A pessoa que traz sua esposa, seu esposo, sua amiga, seus irmãos, seus parentes, com mimimi, não é digno de confiança. Pode doer? Você não ter na sua mesa? Pode. Mas a palavra de Deus fala, melhor um bocado seco, uma casa sem alimentos e uma casa cheia de confusão. E muitas vezes, não é só por causa da mãe rixosa, é porque às vezes as pessoas que a gente coloca dentro da nossa mesa pra comer junto com a gente, na nossa casa, dentro da nossa casa. Mas eu não tenho amigo. O Senhor há de preparar todas as coisas, mas é melhor você ficar na sua paz do que você ter sua casa cheia, mas cheia de confusão. Porque você coloca um, coloca o outro, coloca o outro, coloca o outro. Não tô falando só de pessoas de fora, das pessoas de sangue. Entende? Por mais triste essa realidade que seja, por mais triste que seja, anda com sábio e será sábio. Pessoas sábias, pessoas de Deus, elas vão te aproximar de Deus, nunca elas vão te afastar de Deus. Eu até comentei com os meninos devocional, ainda falei com eles assim, teve um caso onde teve um mal entendido, mas que outra vez eu sempre abri os olhos. Onde estava numa fila, uma pessoa estava lá na fila também, e essa outra pessoa que estava comigo achou que eu tinha... Tava, sei lá, arrumando confusão. A pessoa falou assim, ó, mas a filha começa... Falou, nossa, a filha começa lá atrás. Do nada, essa outra pessoa achou que eu tava... falando mais isso da pessoa. Aí eu só vou fazer essa passando isso de mim. Afinal, ao vivo. Tá passando de mim. Eu falando com a pessoa tem... Na gente, do meu lado, a pessoa fingindo que não me conhecia. Eu não sei o que, como se estivesse aqui, ó. Eu fulano, não sei o que. A pessoa assim, fingindo que não tava me conhecendo. Aí depois eu pergunto, o que foi? Mas eu pensei que você ia arrumar confusão. E se de repente, assim, não que fosse, mas tipo assim, não foi, mas a pessoa me deixaria? Tipo assim, foi um mal entendido, mas tipo assim, a pessoa não apaziguaria, não, calma aí. Nem a incapacidade de fazer isso. Quem não te apazigua, quem fala, não, briga com teu marido mesmo. Larga ele, boba. Arruma outro. Ai, seus filhos, manda pra lá. É isso mesmo, tem que ir isso mesmo. Outra vez, a mesma pessoa. Eu tava, gente, como que a gente, quando a gente é imaturo, meu Deus do céu. Quando a gente é imaturo é uma coisa triste também. Por isso que, gente, hoje eu não abro nada. Nada. Sabe? Eu fui comentar uma coisa que a pessoa falou, não faça isso não, veja bem, pensa bem. A pessoa, não vai lá, coloca a mesa, vai lá. Porque a pessoa queria me ver me ferrando. Essa aqui é a palavra. Gente, a pessoa vai te ouvir, tem pessoas que vão te ouvir, vai te aconselhar pro mal só pra te ver se ferrando. Só pra te ver te ferrando, porque isso vai fazer bem pro ego da pessoa. Entende? E eu me afastei também de pessoas que se afastaram de mim por conta dessa pessoa que não queriam saber o que estava acontecendo. Nunca quiseram saber. Pra lá também. Não falo. Vai pra lá. Porque prestaram ouvidos ao inimigo. Uma coisa que o Lu tem que eu gosto muito, gente. Aconteceu uma coisa, não. Chama aqui fulano, eu só vou falar na presença do fulano. Vem aqui. Tem que ser assim. Conversa de homem não tem curva, conversa de mulher também não tem curva. Então, gente, tem pessoas que vão te aconselhar para o mal. Para de ficar pedindo conselho, santa, para pessoas que você só vê que o conselho dela só é um conselho de lá mesmo. Faz isso mesmo. Você é boba. Vai lá, vai curtir sua vida. Com a mulher cheia de menino pra cuidar. Com a casa... Como que tá a casa dessa pessoa? Como tá os filhos dessa pessoa? Como tá a vida dessa pessoa? Como tá o relacionamento dessa pessoa que tá pedindo conselho? É melhor você ficar calado, você não pedir conselho. Faça como a palavra de Deus fala. Fecha a porta do teu quarto e vai falar com Deus. Se você não tem ninguém sábio pra se aconselhar,
fecha a porta do teu quarto e vai falar com Deus. Primeiro dia que você tem que fazer isso. Entende? Então, quem a gente tem colocado dentro da nossa casa? Eu espero que seja dando pra vocês ouvindo, porque o Gustavo tá bem aqui, gente, do lado. Bem aqui do lado. E mãe é assim mesmo, só consegue, né, conversar desse jeito comigo. Então, com quem você tem se aconselhado? Quem você tem pedido conselho? Quem é essa amiga que tá te aconselhando a fazer isso e aquilo? Como tá a vida dessa pessoa? Eu sei que problema todo mundo tem, gente. Problema todo mundo tem. Só que, pra quem você tem pedido conselho? Quem você tem colocado na sua casa? Quem você tem deixado rodear, passar pra tua casa, pra lá e pra cá? Quem sabe mais da tua intimidade do que vocês? O que tá acontecendo aí? Às vezes dói afastar, mas é necessário. É necessário muitas vezes, gente. É necessário. Às vezes você fala, nossa, né, seria legal ter essa pessoa aqui, mas pra quem o Espírito Santo tem falado não e você tem insistido? Ele sabe de coisas que você não sabe. Ele ouve coisas que você não ouve. Então para de ficar implorando, rastejando, isso aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você sabe de tudo que tá acontecendo. Gente, eu sei de tudo o que acontece. Eu sei de tudo que a pessoa já falou, sei de algumas coisas mais ou menos. E sei que outras pessoas são contaminadas. E com isso, com aquilo outro. Eu sou, boa tarde, boa noite. Na minha casa? Converso com vocês. Já basta cada dia o seu mal, já basta os meus problemas, gente. Eu não quero enfiar mais sabendo das peças que são. E a gente tem que tirar algumas peças da nossa vida para que a gente ande. Então, para quem o Senhor tem falado não para você? Para o quê? E você tem insistido. E você quer ser a boazinha e você quer ser o bonzinho. Você não quer ficar mal na fita, você não quer ficar mal, né? Muitas vezes na família, né? Você é aquela que fala assim pra tudo e depois acaba doente sozinha, né? Para. Vai cuidar dos teus filhos, vai cuidar da tua casa, vai cuidar da tua família. Mas fulano achou que eu falo que eu sou isso, fulano falou que eu sou chato, não importa, o resto é consequência. Viva a tua vida. E se outras pessoas são contaminadas também por coisas que muitas vezes elas nem sabem, estão dando brecha pro inimigo, ouvindo coisas, talvez as pessoas também precisam se afastar. E orar mais um pouquinho também, porque tá faltando, né? Daí quando alguém vir com uma conversinha com você, essa mesma pessoa que vem com uma conversinha com você é a mesma que se você abrir a boca vai levar coisa de você. No mesmo momento que sai da sua casa vai falar, mas você viu a casa, mas você viu como que filho, mas você viu? Então vamos vigiar. Tá? Então esse aqui é o nosso bate-papo de hoje, gente. Eu sei que ele foi bem realista, mas foi realista mesmo. Não tem nada de passar a mãozinha, não, filhinha, não, a realidade como ela é, por trás da tela. Então se você tá passando por uma coisa semelhante, mais ou menos assim, né? Claro que eu não dei nome aos bois, como diz o ditado, né? Mas é só para aconselhar você. Né? Muitas vezes a gente precisa dar uma afastada para que o Espírito Santo comece a trabalhar na nossa vida de uma forma mais fluida. E a gente parar de insistir em coisas que ele já tem dito não pra gente. Pessoas pra qual ele já disse não. Não é legal, não é pra você. Mas que seu coração queira. Muitas vezes seu coração chora. Ai, queria tanto que a pessoa estivesse aqui, mas o Espírito Santo tá falando não. E se ele tá falando não é por algum motivo. Tá bom? Então, um grande beijo. Espero vocês no próximo vídeo.